Quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Não vou demorar, vou ser bem breve. 2 Coríntios capítulo 12. Alguns que não sabem, 2015 e 2016 eu passei um período aqui em Jardim Amália. Eu estava de volta de Candelária eu fui para Boa Vista, fiquei em Boa Vista e fiquei aqui 2 anos antes de ir para Volta Grande. Volta Grande fiquei 6 anos e meio. 6 anos e meio, para mim foi uma honra poder estar lá. E para nós também é uma honra poder voltar aqui em Jardim Amália, né? E poder rever alguns irmãos e ver novos. E com certeza, para a glória do Senhor, muitos que virão para a glória de Deus. Amém, irmãos? E também desejo isso sobre a vida de Volta Grande. Lá agora o pastor Edson Teixeira vai estar assumindo lá no próximo domingo. E também declaro isso sobre a vida do pastor Carlos, pastora Laura, lá na Igreja Metodista Central de Queimados. Amém, irmão? Levante a sua mão e declare bênção sobre essas igrejas aqui, né, que foram as igrejas envolvidas, umas igrejas envolvidas nessa nomeação fora de época. Uma coisa assim, pelo menos agora, nós chegar dia 30 de dezembro, eu vou ficar só ouvindo, né, só vendo o coração acelerado dos pastores. Meu Deus, vai ser legal, aleluia. Eu acho que eu não mudo não. Eu estou aqui me achando também, né? Meu Deus. Quero meditar rapidamente e pensando o que eu posso falar num momento como esse, né? O que ministrar. Não nego que a cabeça da gente fica meio aérea, a gente fica na correria nessa questão, né? Graças a Deus, Deus está no controle de tudo. E meditando sobre esse tempo, eu quero ler com você o versículo de 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Texto conhecidíssimo da palavra do Senhor. Amém? Encontraram aí, gente? 2 Coríntios 12, 9. Quem encontrou, dá glória a Deus aí. Está escrito assim: então ele me disse. O que Deus disse para Paulo, irmãos? A minha graça te basta, porque o meu poder, o que, gente? Se aperfeiçoa na fraqueza. Repita comigo: a sua graça me basta. Amém? Senhor, abre o nosso entendimento e que a gente possa compreender a tua palavra mais uma vez e sair daqui cheio dela, porque é isso que nós necessitamos, dia após dia, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, nesse dia de assumir um novo compromisso, obrigado, minha irmã, de assumir uma nova missão, de estar num novo lugar, muitas coisas são geradas nos nossos corações, muitas coisas são despertadas, e os nossos corações, no caso, o meu coração, o coração da minha esposa, da minha filha e do meu filho, nós ficamos, preocupados, nós ficamos temerosos, ansiosos. Isso faz parte da nossa humanidade, isso faz parte do nosso lado humano. Isso Deus nos conhece e sabe que nós somos assim. E aí nós nesse período, o que nos resta mesmo é confiar na presença de Deus. Na verdade, não é o que nos resta, é o principal, é confiar na presença de Deus que decidiu morar dentro de nós. Amém, irmãos? A presença do Senhor que decidiu ficar e habitar dentro de nós, seres humanos que vivem dessa forma, que são limitados, que ficam ansiosos, preocupados, temerosos, né, de assumir um novo propósito, de trabalhar. Mas se nós entendemos que a presença de Deus se faz presente nos nossos corações, a gente não precisa temer, a gente não precisa ficar dominado pelo medo. Pode até passar por alguns instantes, mas nós precisamos confiar na presença de Deus, confiar no cuidado do Senhor, porque é o Senhor que nos chamou. Amém, irmãos? Foi o Senhor que me chamou e foi Deus que te chamou. Então, se foi Deus que nos chamou para essa obra, nós precisamos aprender a confiar nele, a depender dele, a esperar nele. Amém, irmãos? A confiar naquilo que Ele tem para nós. Se Deus nos chamou e nos enviou, Ele jamais iria nos enviar para uma situação onde Ele não estivesse conosco. Então Ele está comigo, Ele está com você. Amém, irmãos? John Wesley vai dizer tantas frases, uma delas bom é saber que Deus está conosco. Você pode levantar a tua mão e dar uma glória a Deus?
e ter a certeza que Deus está com a gente. Deus está conosco. Essa é a certeza que a gente precisa ter, não porque a gente merece, é porque Ele tem prazer de habitar em nós. De habitar em nós. E nesse tempo de viver algo novo, eu trago à minha mente, ao meu coração, uma frase de um teólogo chamado John Stott, que ele dizia assim muitas vezes avivamento não é olhar para frente, muitas vezes avivamento é olhar para trás. Olhar para trás para ver o que precisa ser feito, o que precisa ser resgatado, o que precisa ser trazido de volta, porque muitas vezes a gente precisa não de algo novo, a gente precisa do de novo. Muitas vezes a gente busca um novo, mas na verdade, ao olhar as igrejas, ao olhar a nossa vida espiritual, às vezes, o que a gente precisa muitas vezes é o de novo, não algo novo. Então eu tenho pedido para Deus, faz de novo aquela simplicidade que eu tinha, quando novo na tua casa, as coisas eram simples, mas cheia da tua graça, simples, mas cheia da tua presença, simples, mas cheia da tua virtude. E na medida que a gente vai crescendo, como diz aquela canção que a gente cantou bastante, quero ser como criança, quando a gente quer crescer, a gente vai crescendo e a gente começa a ser independente. Mas irmãos, nós, aqui no nome de Jesus, não queremos ser independentes, queremos ser totalmente dependentes da presença do Espírito Santo. Totalmente dependentes. Ainda que a gente tenha aprendido bastante, ainda que a gente tenha um pouco mais de experiência, eu quero depender de Deus. Quem quer depender de Deus aqui? Dá glória a Deus. Aleluia. E aí quando eu penso nisso, olhar para trás, ontem, como metodista, foi um dia da gente olhar para trás. Ontem, como um bom metodistas, ontem foi dia da gente olhar para trás. O que foi ontem, irmãos? O que foi ontem? Dia do coração aquecido. Dia do coração aquecido. Os metodistas wesleyanos, né, que é uma igreja que sai da metodista, na qual nós fazemos parte, você que está aqui, coloca o dia 24 como o dia do pastor e da esposa do pastor, e coloca como o dia do coração abrasado. Nosso coração é um coração que tem a brasa do Espírito Santo, e na verdade nós pegamos fogo mesmo, somos aquecidos, mas a gente precisa olhar para trás. Porque às vezes a gente esquece o foco e a gente esquece para onde nós estamos indo. Conhecer a história tanto da igreja, conhecer a história da igreja cristã, conhecer a história da nossa igreja metodista, nos ajuda a viver um avivamento real na qual Deus quer de nós. Porque nossa tendência é perder o foco, nossa tendência às vezes, por falha humana, pelas questões da nossa limitação, a gente perdeu o foco, mas olhar para trás é reajustar a rota. Olhar para trás é ver o que Deus fez desde o início da igreja, em Atos, o capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, o que Deus estava querendo escrever, e no decorrer da história, o que Deus fez. E nós, pela graça de Deus, como metodistas, temos uma história, irmãos. Amém, irmãos? Nós temos uma história. Não caímos de paraquedas, temos uma história. Isso significa que a gente tem recurso para olhar para trás e corrigir a rota. Nós temos recursos para olhar para trás e falar: opa, a gente está indo para outro rumo e a gente precisa ir para essa direção, na qual Deus espera que a gente faça o que Ele mandou a gente fazer. E o que a igreja metodista fez, no período que o Wesley viveu a sua experiência, logo após a experiência do dia 24 de maio, representa tudo aquilo que o metodismo traz como a sua história, representa a sua história. Uma igreja um movimento, na verdade, que não foi feito para ser uma igreja. O Wesley, quando começa o movimento metodista, juntamente com seus irmãos e com outros irmãos, nós vemos que eles estavam preocupados em levar aquela igreja a olhar para trás novamente, a resgatar a santidade bíblica, a viver uma vida de compromisso com Deus, uma vida de aliança com Deus, uma vida de intimidade com Deus. E aí a Inglaterra é sacudida por homens que quiseram ter compromisso com Deus, homens e mulheres que decidiram viver uma vida de santidade, uma vida de purificação, uma vida onde eles queriam mesmo agradar a Deus e andar com Deus. Mas essa vida focada em agradar a Deus também significava, também se manifestava em transformar o ambiente onde eles estavam. Wesley foi transformado, a igreja foi transformada,
E a sociedade inglesa foi transformada pelo poder de Deus na vida desses homens. E quando a gente olha para trás, a gente precisa ver como nós estamos vivendo. Se a gente está vivendo realmente essa maneira na qual onde eu estou sendo transformado, onde a sociedade está sendo transformada, onde a igreja está sendo transformada. Porque infelizmente, num local onde que não era para a chama se apagar, como nós cantamos aqui, ela se apaga muitas vezes. No período da história, Wesley vai ver a igreja na qual ele fazia parte totalmente fria. Claro que nem todo mundo estava, porque Deus é bom, misericordioso. O Senhor nunca para, a igreja nunca para, irmãos. Mas de uma forma geral a igreja estava cansada. Até Deus encontrar homens desejosos de ter experiência com Deus. Tem gente aqui que tem sede de Deus, irmãos. Sede de Deus. E aí quando eu olho para trás, eu vejo esse movimento metodista que se preocupava em transformar, não uma santidade onde uma santidade que levava as pessoas a se isolar, não, uma santidade que fazia o santificado ir na direção daquele que ainda estava impuro, uma santificação que levava o ser humano, que levava o crente a ir atrás daquele que ainda estava perdido, uma santificação que se preocupava em melhorar a situação daquele que estava trabalhando de forma incessante, como os mineiros nas minas de carvão lá na Inglaterra. Wesley se preocupava com aquilo, Wesley se preocupava com as crianças, Wesley se preocupou com aquela sociedade e fez a diferença naquela sociedade. E nós, metodistas, precisamos trazer a nossa memória, trazer o nosso coração, o nosso chamado, a nossa vocação. Meu irmão, minha irmã, Deus te chamou para influenciar, Deus chamou para fazer a diferença, tanto no meio da igreja. As igrejas, nós temos bagagem para influenciar outras igrejas, irmãos. Nós temos história, nós temos bagagem para as pessoas olharem para nós e falar: eu quero ser parecido com o metodista. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso, irmão? Porque o metodista tem um coração quente e um coração disposto a fazer a diferença. E aí, quando vira para nós, irmãos, quando olha para nós, quando a gente olha para trás, a gente precisa trazer o foco, algo que for primordial na vida de um metodista e que é primordial na minha vida como pastor. Tem que ser primordial da minha vida enquanto eu estiver aqui nessa igreja agora, a partir de hoje, que é a graça de Deus. Se alguém perguntar para você, como um bom metodista, você vai falar assim, porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falar: qual é a doutrina da igreja metodista? Fala para mim uma doutrina da igreja metodista, as pessoas às vezes nem sabem responder. Mas uma das doutrinas fundamentais do nosso metodismo é a graça de Deus. Wesley se torna o teólogo da graça, o homem que entendeu a graça de Deus, o homem que viveu a graça de Deus e um homem que transmitiu a graça de Deus. Então nós, não só metodistas, mas todo cristão precisa viver a graça e compartilhar a graça de Deus, cheia do poder do Espírito Santo. Uma graça que Wesley dizia que era uma graça preventiva. E olha só que interessante, Wesley preocupado em atualizar, e os metodistas às vezes perderam esse rumo, né? A gente quer falar coisas que valeram só do ano de 1700, lá vai fumaça. Wesley vai, ao invés de usar a palavra prevenção, ele vai usar a palavra, né, preveniente, que era mais atual naquele tempo, dizendo assim: olha, a graça de Deus é a graça que me alcança. A graça de Deus é a graça que me resgata. Hoje, se alguém perguntar sobre o que é a graça de Deus, você fala: a graça de Deus em primeiro lugar é a graça que me resgata. Repita-se comigo: a graça do Senhor me resgatou. Não, você fala desanimado assim, parece que você está perdido ainda. Então vamos lá de novo: a graça do Senhor me resgatou. Aí isso tem que estar claro na nossa mente. Isso tem que estar evidente na nossa mente de que se Ele me resgatou porque eu estava perdido, se Ele me resgatou porque eu estava a perigo, eu estava morrendo, eu estava morto, mas Ele me resgatou. Se eu estou aqui, se você está aqui, a palavra preveniente significa Deus vinha atrás de nós. Você só está aqui, meu irmão, minha irmã, é porque Deus foi atrás de você. Você só está aqui porque Deus te amou primeiro. Amém, irmãos? Deus te amou primeiro. Deus olhou para a sua condição e falou: você não tem condição de estar na minha presença, mas por amor a mim, eu vou atrás de você, vou transformar você, que outrora era órfão, agora será filho de Deus, filha de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Estou nervoso. Oh, glória a Deus, amém. Ele vai atrás de nós. Irmão, quando isso está claro para nós,
eu desligo uma chave do meu coração. É como assim, Deus parece que não está nem aí para mim. A gente começa a estruturar a nossa vida com campanhas, com orações. Não que eu seja errado isso não, mas estou dizendo o seguinte: onde a gente perde a noção de que, se antes que eu não sabia orar, Ele veio atrás de mim, imagina agora que eu sei orar. Ele não vem atrás de mim, não está do meu lado. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor me perseguem, porque Ele está comigo. Ele está com você, meu irmão. Ele está com você, minha irmã. Então isso significa que Deus te alcançou quando você não conseguia nem orar. Você era morto, mas Ele te amou primeiro. A graça de Deus é a graça que resgata. E graça que resgata encontra então um coração resgatado e um coração que pratica algo que é fundamental na nossa doutrina, que é o arrependimento. Arrependimento é o momento que a gente concorda e fala: Deus, se não fosse o Senhor, eu não estaria de pé. Se não é o teu amor, eu reconheço a condição humana que eu tenho e reconheço que só no Senhor eu tenho vida. Nego a minha existência limitada e quero a tua vida sobre a minha vida. O que acontece com aquele que foi resgatado, acontece o novo nascimento. Ele nasce de novo. E a Bíblia diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Amém, irmão? Sobre a tua vida tem um sangue de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Sangue de Jesus. O que faz a igreja descer, o que faz a igreja descer, não, né? Que faz o céu descer, a igreja subir, igual a pessoa fala, não é o nosso louvor bonito, apesar que isso ajuda bastante, como foi hoje aqui, mas o que faz ter essa sinergia, esse encontro, é o sangue de Jesus sobre cada vida que está aqui. O sangue de Jesus em nós abriu o véu e a gente tem acesso à presença de Deus. A graça de Deus nos resgata, a graça de Deus nos transforma, nos justifica, e a graça de Deus nos santifica. O santificar é o processo no qual a gente entra. É um poder extraordinário de Deus, onde Deus pega os desabilitados e transforma eles em condição de fazer coisa boa. Antes eu só fazia coisa errada, mas na graça de Deus eu passo a fazer coisas boas. Eu não faço coisas boas para alcançar a graça. Eu faço coisas boas porque a graça me alcançou. Eu faço coisas boas porque Deus habita em mim. Não é mais um peso de lei, mas um peso de salvação. É um peso de alegria. Eu deixo de fazer coisas que desagradavam a Deus e passo a fazer as coisas que agradam a Deus. O nosso ministério, nosso chamado pastoral, é falar da graça de Deus. É viver na graça de Deus. É mergulhar na graça e ser um canal de graça. Quando as pessoas olharem para você, não encontrar religiosidade apenas, encontrar graça. As pessoas olharem para você e ver se tem algo diferente em você. Quando você nem precisa falar que você é crente, mas o seu jeito de ser tem graça. Essa graça que o mundo está precisando, irmãos. Essa graça que tem que sair do altar dia após dia. Essa graça que as pessoas têm que enxergar em nós. Uma graça que transformou aquele que era perdido, que transformou ele agora em filho de Deus. E agora ele vive um processo de transformação dia após dia. John Wesley vai dizer que a salvação nos tirou do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de nós. É o processo no qual eu vou superando, eu vou aprendendo a viver da forma correta, para a glória de Deus Pai. E é debaixo dessa graça que Deus diz para o apóstolo Paulo nesse texto aqui. Texto que a gente leu aqui em 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo está querendo demonstrar que ele viveu um contexto, Paulo viveu uma dificuldade enorme, irmãos. Como apóstolo, Paulo foi rejeitado por muita gente, porque Paulo não andou com os 12. Paulo não andou junto com aqueles homens que caminharam com Jesus. Paulo então, para chegar com um documento, chegar com uma mensagem em algum lugar, as pessoas perguntavam: quem está te encaminhando? Com qual autoridade você está dizendo? Ele dizia: eu sou apóstolo. Eu sou alguém agora que tem autoridade para dizer isso que eu estou falando, porque eu encontrei Jesus no caminho de Damasco, e naquele caminho Deus me fez ter uma experiência, e ali eu converti o meu coração, e agora me tornei um mensageiro dos gentios. Eu tenho sim autoridade para falar isso. E por diversas vezes a igreja de Corinto, por exemplo, foi a igreja que não acreditou no ministério de Paulo, que não confiou no ministério de Paulo. Alguns acham que Paulo não era muito bom falando, alguns vão dizer que Paulo tinha suas limitações, e eu fico maravilhado, porque, meu irmão, eu tenho as minhas limitações. Quem tem limitação aqui? Os pastores têm as suas limitações. E aí quando eu olho para esse texto, eu vejo Paulo dizendo que ele orou, porque ele teve uma experiência tremenda, uma experiência, foi arrebatado ao terceiro céu, e aí ele vai dizer que ele recebeu como algo para não deixar ele se exaltar,
um espinho na carne. Não se sabe muito bem que tipo de espinho na carne é esse. Uns acreditam que era uma enfermidade, uns acreditam que era uma dor. O Wesley, por exemplo, vai dizer que provavelmente ele sentiu uma dor de cabeça enorme, algo ligado à sua saúde. Alguns, se você for ver o filme, o apóstolo Paulo, acho que é isso mesmo, Paulo, o apóstolo, uma coisa assim, sei lá, pesquisa lá o que você acha. Acredita que era a acusação de ele ter mandado matar muita gente, fazer ele sofrer, porque o diabo é especialista em acusar. Mas ele ora: Deus, tira de mim esse espinho, tira de mim, alivia isso. Ele ora, mas aí Deus vira para ele e fala assim: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. A gente entra desesperado na igreja, faz uma oração, pede ajuda, e a gente precisando de uma cura, precisando de uma porta aberta, precisando de um milagre. Aí você escuta alguém falar, ou Deus fala direto ao teu coração assim: a minha graça te basta. Qual é a nossa reação? Puxa vida, mas o milagre, Senhor. Se essa é a nossa sensação, a gente ainda não entendeu o Evangelho. Se quando eu coloco diante de Deus um problema circunstancial, uma porta, um emprego, uma enfermidade, e Deus fala assim para mim: meu filho, a minha graça te basta. Eu como pastor, né, nós com pastores e pastoras aqui também, desculpa, eu não falei pastoras, né, já entra na justiça contra mim, mas já corrigi. Quando você chega lá, diante dos seus problemas, você fala: Deus, me ajuda, Deus. Aí Deus fala assim: a minha graça te basta. A sensação é: então o Senhor não vai, então quer dizer que o Senhor não vai mudar. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim: olha, fica tranquilo, porque a minha graça te basta. Fica tranquilo, que o que você precisa para vencer já está em você. É o contrário, quando eu estou orando por um problema e o problema não se resolve, Deus fala assim: a minha graça te basta, está dizendo: eu tenho graça para te dar, para você vencer, não importa o que for. É o contrário, a reação tem que ser o contrário. Falou: opa, quer dizer que eu tenho graça? Então eu vou vencer. Eu tenho graça, quer dizer que eu vou continuar caminhando. Eu tenho graça, quer dizer que nem a enfermidade, nem a luta, a dificuldade é capaz de parar alguém que tem a graça de Deus. Aqui tem gente com a graça de Deus. Levanta a tua mão, meu irmão, e dá glória a Deus, porque você tem a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus restaura casamento. A graça de Deus renova ministério pastoral. A graça de Deus renova a igreja. A graça de Deus renova ministérios. Se você quer isso para a tua vida, Deus está dizendo para nós: a minha graça te basta. A graça de Deus traz renovo. Davi vai dizer no Antigo Testamento, irmão. No Antigo Testamento, Davi vai dizer: a tua graça, Salmo 63, versículo 3, a tua graça é melhor do que a própria vida. Meu irmão, o que é melhor para você? A tua vida ou a graça de Deus? A sua vida ou a graça de Deus? A graça de Deus é melhor do que a própria vida. Que a gente consiga, estou até cansado, meu Deus, juntamente com a minha família, com essa igreja, com a oração de cada irmão que está aqui hoje, manifestar ainda mais a graça de Deus. E se há limitação, se há fraqueza, Paulo vai dizer, verdade, Deus vai dizer para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Está fraco, meu irmão? Está fraca, minha irmã? Hoje é noite de Deus renovar suas forças. A graça de Deus, a graça de Deus vai renovar suas forças. Amém? Que o Senhor venha com a sua graça, que é melhor que a nossa vida, e nos renove. Convido você a ficar de pé.